Oi, gente, eu sou Maria Fernanda, a gente está fazendo a leitura desse livro super divertido juntos. Vamos para mais uma parte do segundo capítulo. Entre a temperatura real e a data estabelecida das estações do ano. Pois é isso mesmo, aqui as pessoas usam roupa com manga e casacos até meados de abril, não importando se é frio ou calor. Então vou tentar explicar, talvez o inexplicável, mas aqui funciona assim. Há datas aproximadas, mas respeitadas para as coisas acontecerem. As regras impostas pela sociedade chinesa, que por mais sem pé nem cabeça que pareçam, não são quebradas por nada. A questão das estações do ano e em que época usar o aquecedor e o ar-condicionado seguem propostas que não têm nada a ver com o clima real. Ou até pode acontecer dentro do previsto. Mas todos sabem como as estações estão em mutação. Precisamos ter um guarda-roupa à mão, porque do frio ao calor pode ser uma questão de horas. Mas mesmo assim o padrão estabelecido não muda e às vezes chego a pensar que as pessoas sofrem com isso, pois não deve ser nada agradável ficar com um casaco quando está fazendo 23 graus ao meio-dia. As estações do ano aqui são opostas às brasileiras, pois estamos acima da linha do Equador. O inverno inicia dia 22 de dezembro, a primavera dia 21 de março, o verão dia 21 de junho e o outono dia 23 de setembro. Agora estamos na primavera aqui, na China, que terminará dia 21 de junho para saudar o verão. E daí, vocês devem estar se perguntando. Acontece que até 21 de março é inverno. Se é inverno, os aquecedores têm que estar ligados e as pessoas com 10 quilos de casaco. Tudo bem que aqui é difícil acontecer um verão fora de hora, mas se acontecesse não ia mudar nada. Eles continuariam usando as roupas e a calefação de inverno, simplesmente porque é inverno. O inverno acaba dia 21 de março, mas o frio não vai embora assim da noite para o dia. Como não é mais inverno, pode até dar uma aliviada nas roupas, passando a carga para 5 quilos, mas tem que continuar usando roupas de frio e ligando o aquecimento até mais ou menos meados de abril. Aí depois da terceira semana desse mês, a primavera está no auge. Só então podemos abandonar os 5 quilos extras e os aquecedores serão desligados, graças a Deus. E na passagem do verão para o outono, e depois para o inverno, é mais ou menos o mesmo processo no sentido oposto. Como eu descobri isso? Bom, primeiro que às vezes em março acontecem alguns dias mais quentes, ao menos na hora do almoço, mas quando você olha em volta está todo mundo andando encasacado, e na boa, fico perplexa. Aí no final de abril, começo de maio, a primavera realmente começa a reinar soberana e as pessoas vão começando a soltar as amarras. Um dia, em meados de abril, quando entrei no carro, estava um calor de rachar. Achei que isso se devia ao fato de o carro estar parado no sol, mas nada de aliviar a sensação de sufoco. Foi quando percebi que o aquecimento do carro estava ligado. Aí pedi ao Liu, meu motorista e fiel escudeiro, para desligar, porque estava muito calor. Ele desligou e eu perguntei por que ele havia ligado, se não estava mais frio para isso. Sabe o que eu ouvi? Um solene, porque ainda estamos em abril. E ele se virou para frente e saiu com o carro. E eu fiquei lá, boquiaberta, sem entender nada. E tentando achar uma conexão entre os fatos, aquecedor ligado, tempo quente, ainda abril. Aí, para ir mais a fundo, perguntei se ele não estava sentindo calor com aquele casaco, já que estava mais de 22 graus. Ele disse que sentiu um pouco, e eu retruquei, por que não tira? Adivinha qual foi a resposta? Isso mesmo, porque ainda abril. Depois de alguns meses, eu ainda estava inconformada com as regras que aqui parecem imutáveis. Conversando com uma amiga que trabalha diretamente com o chinês sobre os hábitos dele, essas manias completamente sem sentido, comentamos que estava impossível ir a qualquer supermercado e lojas, porque os aquecedores ainda estavam ligados e o ambiente ficava insuportável. E me lembrei do casaco do motorista. E não é que aconteceu o mesmo com ela na empresa onde ela trabalha? Ela pediu ao funcionário para desligar o aquecedor e ele respondeu que não podia porque ainda estava em abril. Ela argumentou que estava fazendo 26 graus lá fora, mas ele continuou afirmando que em abril ainda se usa aquecedor e casaco. Olha, agora que já sei das convenções, pelo menos algumas, tento me preparar para viver isso da melhor maneira possível. Mas entender, eu simplesmente desisti. A coisa é complicada. A lógica, sem lógica alguma, eles não questionam, simplesmente repetem o que já está estabelecido e são felizes. E eu não vou me descabelar e tentar explicar para qualquer um deles que não faz sentido, porque minha palavra nunca vai alcançar, nem de raspão, o número de chineses que existem. E algumas coisas da cultura eu realmente não entendi até hoje e acho que não vou entender nunca. Então só nos resta perceber as diferenças, que nossos conceitos são outros e respeitar os costumes locais e sermos felizes. Papelzinho que conta a história.
Nesses últimos 20 dias, tenho tentado organizar meu escritório, um quartinho só para chamar de meu, cheio de prateleiras e todas as minhas bagunças prediletas. Papel, caneta, livros, bloquinhos, fotos dos amigos, etc. Bom, mas sabe como é? Papel parece praga. Piscou o olho, tem pilhas e pilhas. E ontem, numa das faxinas das pastas e caixas que estão fechadas há muito tempo, descobri um papelzinho que me fez parar tudo mais uma vez. Entendem por que faz 20 dias e ainda não terminei? E relembrar nosso primeiro ano em Xangai. Aí resolvi contar para vocês porque essa história retrata bem a vida de quem mora na China de verdade. Em 2009, quando chegamos aqui, fomos morar num condomínio lindo chamado Hampton Woods, em Songjiang. Até aí tudo certo para nós, era só mais um bairro de Xangai, um pouco distante do centro. Afinal, alugamos a casa virtualmente, já que o Mário veio sozinho e quando conheceu esse condomínio se apaixonou. Mesmo longe, havia 2 colegas de trabalho que moravam ali. Pensamos, então se eles vão para o escritório em Ronquial todos os dias, beleza. Lugar lindo, casa maravilhosa, amigos no condomínio, perfeito, ou quase. Eis que chegamos aqui e realmente tudo que vi nas fotos era verdade. Jardins, casa, lago, resolvi sair para conhecer o bairro, afinal não conhecia Xangai, porque quando estávamos em Changchun, fazíamos a rota São Paulo, Beijing, Changchun, e havia me dito que aqui era diferente, tudo moderno, primeiro mundo ou quase. Aí lá vou eu pelas ruas de Songjiang, que a essa altura já havia descoberto que é um distrito de Xangai e na realidade nós morávamos no bairro de Xinqiao. Mas ao meu espanto não vi pelas redondezas nada que me remetesse às fotos de Xangai, a cidade tecnológica, o coração pulsante da China, a cabeça do dragão. Muito pelo contrário, naquele momento o local me pareceu muito mais interiorano do que Changchun. Imagine meu desespero, porque dessa vez ainda tinha 3 adolescentes comigo. O cheiro semelhante, as pessoas nos olhando na rua, nenhum ocidental com quem se pudesse ao menos trocar impressões. Ai, meu Deus, cadê aquela cidade que me falaram? Descobrimos em poucos dias que a Xangai que tínhamos como referência estava logo ali, a 28 quilômetros da nossa linda casa. Um percurso de aproximadamente 20 minutos pela estrada, de madrugada, claro, porque durante o dia isso consumia cerca de 1h30 a 2 horas se saíssemos no horário certo. Ou seja, não morávamos em Xangai, concordam? Mas a casa era linda, o condomínio delicioso e acabamos fazendo um monte de amigos. E apesar de quase todos serem mudados de lá, continuamos nos encontrando regularmente. A minha turma Torre de Babel e fomos ficando. Para vocês terem uma ideia, nem McDonald's havia no bairro. No supermercado só dava para comprar frutas e verduras, refrigerantes, material de limpeza. Se esquecesse de comprar pão na cidade, não dava para ir no mercadinho da esquina. Realmente a vida em Changchun era um pouco mais confortável. Entregas em domicílio, nem pensar. Saía do raio de 20 quilômetros do anel viário da cidade de Xangai. Tínhamos preguiça de sair à noite porque era uma viagem, por isso acabamos nos cotizando e cada sábado a festa era na casa de um dos amigos dentro do condomínio. No começo foi muito bom, mas chega uma hora que não dá, todo mundo se cansa. Juntou com as crianças nascendo, querendo sair e tudo era muito complicado. Nada se fazia sem gastar pelo menos 3 horas, quando se dava sorte no trânsito. Por isso saímos de lá. Abrimos mão do conforto e da beleza da casa no Hampton Woods por uma casa menor, ou melhor, mais velha, com menos facilidades, mas no coração da cidade. E não nos arrependemos, porque a casa não nos leva para passear, não tem preocupação com o filho voltando de madrugada, nem sabe driblar o trânsito maluco de Xangai. Escrevi tudo isso por causa de um tal papelzinho. Lembra-se? Então vamos a ele. Um belo dia, um casal alemão chegou ao condomínio e nos disse que havia aberto no campo um restaurante novo na nossa rua. Chinês, claro, mas limpo, dentro do que se pode chamar de limpeza nesse caso. E uma comida boa. E falaram, agora já dá até para brincar de sair no sábado à noite. Claro que fomos lá experimentar. Chegamos e nos sentamos, a mostrinha traz o cardápio, em mandarim. E agora, ela não entendia uma palavra sequer de inglês. Não tínhamos internet no telefone, nem nada que fizesse abrir um canal de comunicação. Eis que o dono, muito esperto, foi catar um freguês que sabia falar ao menos algumas palavras da língua dos Youai, estrangeiros. Restaurante chinês, sábado, 8 da noite, já está quase fechando. Então imagine o estado etílico do sujeito. Mas ele nos ajudou. Falamos que queríamos arroz frito, camarão, carne, verdura, o básico da comida chinesa. E ele transmitiu a chinesinha e nossa comida veio, muito boa mesmo. E o melhor, a conta também veio com valor de 47 renminbi. Naquela época eram aproximadamente R$ 12. Um jantar por 47 renminbi é barato demais.
Aí veio a questão, e se a gente não tiver quem nos ajudar da próxima vez? Mais que depressa, a luzinha acendeu e pedi à mocinha para pegar o papel e a caneta. Aí apontei para o camarão e pedi para ela escrever. Se estão perguntando como, foi na mímica mesmo. E nem tão simples como parece. Ela escreveu e rapidamente escreveu o nome ao lado. Apontei os legumes e ela começou a rir. Chamou o patrão, adorou a ideia. Daí para frente foi fácil. Ela escrevia, apontava e me dava o papel para eu escrever ao lado. Criamos o nosso menu pessoal e geramos o tal papelzinho que encontrei nos meus guardados. O mais engraçado foi que no dia seguinte, claro, tínhamos que contar nossa aventura aos vizinhos. E todos se empolgaram, e foi um tal de copiar a listinha e distribuir, até que a administração do condomínio pediu as cópias e enviou para todo o condomínio. Eureka! Bom, vocês podem imaginar a situação daí pra frente. Entrávamos no restaurante, o chinês vinha com o cardápio, sacávamos nosso papelzinho, ele ria e trazia os pratos. Um dia esqueci o papel. Caramba, como vamos pedir? Quando dissemos que o papel meio, ele disse, meio ente, e em 5 minutos apareceu com o nosso cardápio fumegando. Também acho que era só entrar no estrangeiro lá que ele já devia gritar. Sai os pratos dessa gente esquisita que come sempre a mesma coisa. Bom, no final do ano, essa maratona dos moradores de Hampton Woods era o único condomínio com estrangeiros ali no bairro. Ele achou melhor fazer um cardápio bilíngue. Só que logo depois disso, em dezembro, mudamos para a civilização. Mas mesmo com toda a distância e as dificuldades que enfrentamos, foi uma época muito interessante da nossa vida chinesa. Fizemos amigos de verdade, podemos mostrar às crianças o que é viver na China real e ficamos mais unidos. Acho que se eu pudesse, eu tivesse que voltar atrás, eu faria tudo igualzinho. A experiência valeu. Até breve.